a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se vive para a vida eterna. Muito bem, o que trouxeram nos corações hoje? Então vamos falar. Ultimamente o que a gente mais. Antigamente a gente via muito assim, que as pessoas brigavam muito pelo dinheiro. Tudo era dinheiro, dinheiro, dinheiro. Hoje sim, continua, sim. Mas hoje a gente vê muito mais pelo poder. Né? Porque essa guerra toda, esse desejo desenfreado por eu ser mais do que você. Porque isso atrapalha você seguir o seu propósito de vida. O quanto a Ana Luz te incentivar e alimentar que o poder é o melhor dos sentimentos, mais afastado você está do seu propósito. Por mais que você esteja onde você quer estar, fazendo o que você queira fazer, mas está agindo, né, permitindo que as energias da luz sejam os seus principais influenciadores. Então você pode estar no local certo, na hora certa, fazendo as coisas não certas. E aí isso atrasa, né? Que você acha que está andando em frente, pode ser que você esteja caminhando para trás. Então, os maiores poderes do planeta nesse momento estão sobre uma influência
frequência muito negativa, não? Vamos pensar de dentro para fora. Não precisa pensar longe. Isso é o contrário. Pensa de dentro para fora. Certo? Como está dentro da minha casa? Como está no meu trabalho? Como está no meu envolvimento? Né? Nas minhas relações interpessoais, daqueles que estão ao meu redor? Como você observa que está cada um? Como eu estou? Né? Quanto que o poder me define, me encaminha, me alimenta? Começa de dentro. Aí vai um bom tempo ainda ali, né? Aí pode até olhando paralelo aos grandes, né? Os grandes poderes, mas comecem de dentro. Quanto a não luz puder incentivar e atrapalhar para que a cabeça fique virada, muitas coisas seguirão acontecendo. O arrependimento, a humildade é a porta aberta para redenção, né? E isso não é sobre maior ou menor. Na verdade, a glorificação é o reconhecimento de que somos todos aprendizes. Tão simples, né? Mas o poder, ele alimenta, ele preenche, né? Ele dá títulos, né? Visibilidade. Mas se você não está conectado a você, que eu digo, a você que eu digo, você é o superior, divino, assim, ele acaba se tornando tanto a minha, ou como esse que ela falou, distante, assim, como tipo um pouquinho de fascínio, assim. Ela falou tanto do presidente, ele acha que ele é o presidente, que ele foi eleito. Então esse ego. Tá, tudo bem. Vamos lá. Entendemos o seu caminhamento. Mas é que assim, vamos lá. Essas posições, elas existem, né? Elas são nomenclaturas, elas são posições hierárquicas que existem. Então, quando você está em si, é o quê? É no dia a dia, é na continuidade, é no equilíbrio, é na busca por manter, né, as decisões conforme o que é certo e o que é errado, conforme observando situações, né? Não agindo por impulso, né? E aí, quando você vai tomando posicionamentos de liderança, você aprende a cada vez mais dosar a forma como fala, né? Você vai fazendo essa autoanálise, o autoconhecimento, ele precisa existir ainda mais profundo quando você lida com pessoas, né? Quanto mais o seu posicionamento de liderança de outras pessoas, você precisa estar mais e mais atento à sua reforma íntima e ao seu equilíbrio. Não estamos falando de religião, estamos falando de posicionamento de liderança. É porque você percebe que você tem influência sobre as pessoas, né? Mesmo que seja por ordem, porque você manda e os outros obedecem, mas é uma influência, né? Então, se você está sendo influenciado conforme o que você emana, você tem responsabilidade da influência que você passa. Você está permitindo que determinadas energias, conforme o que você emana, se aproximem de você. Então, vocês acham que egrégora que você vai mandar, que você vai emanar para os outros que você está liderando? Entende? Então, todas as posições de liderança precisam manter um autocuidado, uma autoanálise, um autoconhecimento muito regrado. Por isso, se um chefe não mantém isso, acaba formando uma empresa, por exemplo, uma equipe que tipo, sempre está rabugentando com o chefe, de acordo com a frequência dele. Tem a ver isso? Tipo, reclamando, né? Forma, né? Porque senão com o tempo até a pessoa não vai ficar ali. Ou não vai bater, ou você percebe que ou não vai bater, ou vai deixar claro que não bater, porque, né,
são disputas, né? São posições, são frequências energéticas que vão fazer que ou você saia ou algo saia, porque não bate, ou faz com que venha à tona, né? Alguma coisa vai chocar, porque o universo ele responde. Ou ele responde em você, ou ele responde para que você veja. Ou no outro, né? Para que você veja. Esse vir à tona tem a ver com esse chamado cair de véus? Cair Porque de tá ficando véus. muito claro. Vir à tona, cair de Em alguns véus. momentos eu vejo muito claro uma pessoa assim, é como se fosse um desespero mesmo. Esse desespero não é, desespero não assusta não. Que fique desesperado, quem mandou tá fazendo? Não, mas às vezes eu digo o desespero mesmo de pequenas coisas. Às vezes uma ordem Então. que foi dada ali que a pessoa, às vezes, que os outros não ouviram, que alguém não ouviu, a pessoa fica Não, então, mas em choque, né? consequências de ações. São escolhas. Todos, digamos que todos são maiores de idade o suficiente para lidar com suas, né? Com suas decisões. Mas hoje em dia tá muito rápido, né? Isso. Se você faz coisa errada, é imediato quase que a resposta. Antigamente demorava, não é assim? Demorava esse cair de véu. Porque o planeta ele está Tá, sendo pressionado, Exato, né? entendi. Ao contrário, assim, né? Vai se expandindo a luz. Então tá pressionando. E tudo mudou. Hoje a internet. Isso. Os recados chegam mais rápido, né? muito As informações, elas são como um antigamente piscar, né? Era por carta, era cavalo. Hoje não. E aí o reconhecimento sobre a conexão, né, com a espiritualidade faz com que você possa escolher uma maturidade com a espiritualidade de forma a você respeitar-se e a você respeitar a espiritualidade. Eles não têm o dever de te passar nenhum recado, certo? Eles não têm o dever. Né? É um envolvimento de aprendizes. E de acordo com o que você emana, você recebe. Certo? Quando você recebe, finge que não vê. Finge que não Que vê? ignora. Mas eu... Isso é meio Vai. que diário, né? Também, né? Hã? Isso é meio que diário nas pessoas. É, Até a todo dia, comunicação toda livre, hora. né? Se fôssemos contabilizar Ixi, um dia, quantas vezes deixa de ver o que é para ser visto? Não é sobre a quantidade de vezes, mas digamos que existem métricas, né? E existem limites. E aí, quando você se coloca à disposição no trabalho, você compreende, você sinaliza que você está buscando compreender cada vez mais esse respeito mútuo e essa comunicação. Porque é um pensamento divino, então não tem um mais ou menos, ou é ou não é. Pensamento da espiritualidade. Quando você está encarnado, envolto da carne, das situações e dos poderes e tudo se torna justificativo para entender o recado pela metade, para não estar a fim de interpretar agora, né? Para colocar a justificativa conforme o que é retorno para mim no momento, entende? E aí o seu trabalhador do lado da espiritualidade fica assim, mas como assim não tá entendendo? Até ontem eu estava entendendo. Até 1 minuto atrás estava entendendo. E tudo bem, tá bom. Seguimos. Não foi hoje. Imagina com a paciência que vocês têm encarnados, vocês estão nesse trabalho. Né? Isso é maturidade. E aí a luzinha fica acesa. E aí conforme aquele irmão vai se dedicando,
pode ser que a luzinha vai se apagando um pouquinho. Por que vai se apagando? Porque as conexões elas vão se voltando de outra forma e vão se apresentando outros irmãos. Conforme esses outros irmãos vão se apresentando, automaticamente outros irmãos vão se repelindo. Por emanação mesmo. Mas a qualquer segundo você pode trazer de volta, acendendo essa luz. Não julguem a inteligência, né, da não-luz. Por isso o entendimento sobre o fascínio mesmo, né, sobre o cegar, sobre esse véu, sobre essa sensação de poder. Como o poder ele é algo denso, então a onda que vem dele, né, de rebate do poder, ele vem denso. Então ele vem sentido no corpo físico. Entende? Então o corpo físico ele percebe a onda do poder de alguém por alguém. Porque o poder é uma energia densa. E aí o seu corpo, ele sente, ele percebe. Não é que ele vai acoplar, tá? Em você, mas você percebe, se você está bem conectado, você percebe. E aí ninguém te falou. Você percebe. Aí se você falar pra pessoa, a pessoa vai falar que você tá doido. Você tá inventando, tá criando. E aí realmente você tá criando mesmo, porque a pessoa tá daquele jeito e você tá desse. Vai chegar em algum lugar qualquer conversa? De jeito nenhum. É capaz que você entre no fascínio junto do que ao contrário. Porque o corpo físico, ele reconhece a afinidade assim com a energia densa, porque é pesado. Então se cuidem. É a mesma coisa falar com o ignorante. Você fala o que é certo, eu não quer entender? Deixa ele achar que ele está certo. O que vai ficar? É verdade. Não adianta. Ele vai continuar achando. Isso. E o ignorante, nós estamos nem falando sobre formação. Exato. Mas é isso mesmo. Isso de poder, eu passei uma situação que você está falando que essa energia do poder, ela dá para perceber. Eu fiz uma coisa comigo sobre a minha vida, uma bobeira, uma foto, uma lembrancinha e tal. Quando foi entregar para uma pessoa, a pessoa chegou e falou assim, que é isso? Aí eu falei, é uma foto. Mas como assim? Você comprou isso aqui? Eu expliquei o que eu fiz. Não, eu trouxe uma impressora que eu fiz e fiz ali dentro. Nossa, mas assim, chegou uma onda em mim, e aí o Felipe tá do meu lado, a minha irmã também, de tipo, como você, tipo, uma ideia boa, uma coisa, nada com nada, uma bobeira, não tem justificativa. Mas de incomodar uma pessoa porque, tipo, ou você não pediu ajuda, que também não precisava pedir ajuda, porque eu achei também que não ia dar certo. Eu também não falei pra ninguém, porque eu levei. Se der certo, eu entregar. Se não der certo, eu não tinha compromisso, era comigo compromisso, com o Felipe. Mas como pode você ver uma pessoa que não tem nada a ver, que você não precisa dar satisfação, uma pessoa, tipo, é meio que você tá falando, tipo, um poder, como assim? Eu não sei disso, sabe? E aí eu só fiquei olhando assim, eu falei, a sua tá aqui. Você faz isso agora? Aí eu, não, eu faço na minha casa. Também às vezes você até entendeu? Eu tô falando isso aí que você tá falando chegou, entendeu? Como é olhar, sim, tudo bem. Só isso é um uma reconhecer, bobeira. é uma compreensão. Que eu percebi que uma coisa que não tem nada a ver com a pessoa incomoda e você sente o vum, assim, da pessoa te empurrando na hora. Conforme você vai compreendendo sobre as diferenças energéticas, fica muito claro esse entendimento. E é o que tanto falamos para que a menina consiga deixar mais claro que ela consegue compreender essas diferenças. Porque ela ainda sofre muito por compreender, por ser envolvida com muitas pessoas, reconhece as ondas que vêm
e tenta fingir que não vê para ver o lado bom das pessoas. Sim. Então ela ainda vai acreditando e acreditando que vai, mas depois as pessoas se aproveitam dela e prejudicam ela. Prejudicam de diversas formas. Não é que não foi por falta de aviso? Não é isso. Ela sabe que ia acontecer, sabe o que vai acontecer, porque ela reconhece a onda que vem quando determinadas pessoas, quando quem fala com ela fala da forma que fala. Mas por respeito, por esperança, por posicionamento hierárquico, tenta às vezes cortar, tenta às vezes Ou fugir. então, por acreditar que não vai acontecer, né? Por A gente acreditar que a coloca essa- pessoa ainda tem uma escolha. É. Porque isso é lidar com as pessoas, né? Então é um autoestudo muito, muito delicado para um corpo físico. É um autoestudo muito delicado para um corpo físico. Porque as feridas ficam muito latentes. Porque mostra o lado que ninguém quer mostrar. É como se ela enxergasse um lado que as pessoas acham que não mostram para ninguém. Mas na verdade está descarado. Mas eu acho que ela enxerga e a maior virtude dela é o respeito, de compreender. Até que as pessoas abusam dela. Então, por isso Mas que é ela um estudo respeita delicado. muito a escolha de cada um. Por isso que é um estudo muito delicado em nível encarnado. Porque chega uma hora que o corpo não aguenta. Não. São pauladas mesmo. Ó, eu Eu posso sei. falar por mim. Quando eu fui presidente lá da OAB, eu tinha, querendo ou não, só minha pessoa já influenciava muitas pessoas. Exatamente. Eu ia na missa toda segunda-feira. Porque eu tinha que ter uma fuga, Isso. sabe? Porque é isso que você falou. Você enxerga que a pessoa está do seu lado, que você está num patamar X, que quer ficar. Depois vira as costas, fala mal de você, vai fazer o que eu faço. Sabe, é fácil Sim. falar. Aí eu ficava doente. Por isso que eu tinha que ir toda segunda-feira. Eu já me prontifiquei pra ter, sabe, assim, suporte pro físico pra continuar. Aí depois sair, as pessoas ainda falam que vou voltar. Eu voltar, quero nunca mais. Não quero aquela energia. Não dá. Porque você faz, critica o que você faz. Se você não faz, critica o que você não faz. Aí se você aparece, porque você critica. Aí se você. Você tá entendendo? Sim. É péssimo isso. Eu não quero mais essa energia. Além de você ter que se policiar, né? Você não pode fazer assim, você não pode falar assado, você tem que ver uma roupa que você. Tudo! Sim. Você tem que mudar, porque aquela posição. Eu não posso ir num pagode e ficar sambando a noite inteira. Tá vendo? Presidente da UB? Entendeu? Eu não posso. Não é assim? Sim. É péssimo. Eu não quero mais essa energia pra mim. Porque eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa. Todo mundo é um ser humano como Mas qualquer essa outro. responsabilidade eu não quero mais. E a gente enxerga coisas que eu achava que não existia, entendeu? Isso. É muito triste isso, porque você acha que a pessoa é sua amiga e ela que está mais te prejudicando. Isso é muito triste. É muito triste. Muito. Quando você está num posicionamento, né, mais claro, fica mais claro esses olhares. Mas isso acontece em todo lugar. E É aí, que eu nunca tinha percebido, me atentado, se atentado, entendeu? exatamente isso. Eu só. Se atentou nesse E período. depois, quando eu estava como Sim. presidente, podia nem pensar direito, sabe? Sim, É horrível isso, sabe? Eu tinha. sim. É péssimo isso. Eu não consigo. Certo. Porque eu sou aquela pessoa transparente. Se eu tiver que falar, eu falo. Então isso incomodava. Sim. Então é melhor eu ficar na minha para não ter problema. Mas eu ia toda segunda-feira na missa. Eu tinha que ir. Tipo para pedir proteção, sabe? Certo. Para começar a semana. Eu só consegui passar os 3 anos contagiando. Foi difícil. Muito bem, que bom que você conseguiu entender essa importância semanal para manter o copo cheio. Eu tinha.
Isso. E tinha a segunda-feira que eu ia na missa, eu só chorava. Sim. Parecia que eu estava descarregando, sabe? Aí na terça Sim. eu estava leve de novo. Mas era muito tenso. A semana era pesada. Muito pesada. O que mais? Então, nesse mesmo, Certo. nesse caso aí, como que a pessoa se resguarda? Se ela está sentindo que a energia está pesada, mas mesmo assim ela acredita que vai mudar ou acredita que não pode ser aquilo e acaba sempre ferida. Como ela deveria se comportar? É assim, começa de dentro para fora. Então é na busca por reconhecer, por entender que perspectiva é essa da sua visão sobre a situação. Se essa lente que eu estou é do ego, se essa lente que eu estou é de superioridade. Né? Que lente é essa que eu estou vendo essa situação, que eu tô vendo que está vindo esse poder em mim? Está saindo de mim? Eu estou me incomodando? Entende? O primeiro estudo é esse. É sobre a sua responsabilidade quanto ver essa situação. E aí existem alternativas de você buscar para compreender que não, eu realmente não é sobre poder, não é sobre ego. Ou então, realmente eu acho que talvez eu nunca tinha me imaginado, mas eu gostaria de estar nessa posição. E aí não é fácil você reconhecer, porque aí você percebe que, opa, na verdade tá vindo poder, mas é porque eu queria esse poder. E é uma busca né, de abertura, de reconhecimento. Ou não. Eu realmente estou vendo que a pessoa está com uma visão e eu estou com outra. Porque não está falando nada do que eu estou falando. Né? Então vem realmente um embate lá para cá. Aí você faz, como você está nessa busca, aí você faz o seu processo de cuidado, de oração, de proteção. A questão da pessoa é com a pessoa, não com você. Né? É de você buscar mais ainda que Deus me ajude a dar equilíbrio, a me manter no equilíbrio para conseguir lidar com o que eu tenho que lidar. Que se alguém está vendo alguma coisa em mim de incômodo, que eu incomodo, porque alguma transformação está acontecendo. Então, mas eu quis dizer assim, quando você procura sempre ver o melhor da pessoa, você acaba sempre levando uma bordoada. Tá. Mas você tem esse comportamento de achar que não, essa pessoa não vai agir assim. Não, então, E aí acaba você... sempre Certo. agindo e você se ferindo. Certo. Aí você precisa colocar os limites. Limites de proximidade, limites de falas. Tem que se resguardar. Nas dosagens, exato. Isso é um estudo que acontece nas dosagens, infelizmente, na prática mesmo. Né? Porque se você percebe é porque você já tem uma relação com a pessoa. E aí você percebe até onde vai dar para que mantenha isso acalmando o seu coração, né? E quando você vê que passa, fala, não vou mais passar daqui não. Próxima vez é só até aqui. Senão eu perco a linha, não dá. Entendeu? E a torcida é para que sinais, né, sejam percebidos antes que coisas que prejudiquem mais, né, possam acontecer. Isso também tem a ver até com a própria escolha da pessoa mesmo de não luz, não é direto mesmo, de escolha mesmo, de você entender isso, que tem pessoas sim que escolhem sempre não luz. Mas não precisa. Sabe por que não precisa ficar pensando desse jeito? Porque senão você pensa que você está pensando na luz, mas às vezes não é você que está. Então não puxa isso, não, de não luz e luz. Porque eles são traiçoeiros, são inteligentes o suficientes de te convencer de que você está na luz, mas na verdade você não está. Eles agradecem a Deus, fazem oração todo dia. Te dou uma certeza que eu também estou falando. Com certeza. Eu fico bem em choque com isso. Ué, como você fica em choque com isso? Eu não ouvi da boca de alguém. Mas isso é muito claro. Eu tenho certeza que eu estou falando com o meu mentor. Tipo, eu tô falando de mim. Mas é um mentor. Mas eu acho que não deixa de ser. É um mito. É que eu acho que eu não sei se eu teria. Eu tô falando de Claro mim. que teria, Falando de porque mim. é Tipo uma assim, conexão.
Mas é uma conexão que acontece também. Só que a sua maturidade. É meu mentor. Eu acho isso Não, uma você teria. superioridade. Não, você teria sim. Você teria sim. Todo mundo tem essa coragem de falar. Mas Porque é o estímulo. Não é. Mas não é ego isso. Claro que é. Mesmo que seja da luz. Mas não tem problema. Ué, não, porque às vezes a pessoa quer que você fale. Você quer que eu fale que eu tô escutando, que eu tô escutando? Nem a mãe da mocinha acredita que ela escuta. Ela fala, você fica escutando mesmo? Imagina se ela ficasse falando que fica escutando. Fica escutando, ela não brinca? Não quero radinho não. Já fico escutando bastante. Mas é que Não é? eu sempre vejo que ela nunca tentou por esse lado. Mas Por é isso que, porque- na verdade, às vezes eu fico meio... Porque é melhor não falar, mas só que tá entendendo cada vez mais. Mas e aí? Tem que falar que é alguém que tá falando pra que você leve a Não. verdade disso daqui? Você só vai acreditar se eu estiver falando pra você que alguém aqui tá falando pra mim, que tá falando isso, isso e isso. Não, o papel é esse. O projeto não é esse. O propósito não é esse. Então, se você quer que alguém assine com o que você quer que fale, então procure locais que faça isso. Mas aqui você não vai puxar isso dessa forma, porque não vai rolar. Porque a responsabilidade, né, e a disciplina que acontece vai seguir assim. De vez em quando acontecem umas assinaturas. Já dá um baita de um trabalhão. Imagina se toda vez falasse. Exato. Então, esse ego, né, essa sensação que vem, que preenche, quando você está num trabalho, um despertar de um trabalho, é necessário que determinadas mensagens, determinadas situações, elas repitam e se repitam para que compreendam sobre a estrutura do trabalho, sobre né, a linha de frente, sobre quem comanda, sobre quem está à disposição. Isso é uma coisa. Mas não precisa ser. Por que não precisa? Porque a mente humana é muito delicada quanto encarnado. E muito inteligente. E a luz é tão inteligente quanto. Então ela te convence, ela conta uma história que você chora junto. Você acredita que você viveu aquilo que você não viveu. Então, dizer que é mentor, isso aí é fichinha. Eu te conto um livro da história inteirinha, de como chegou. Mas é na continuidade, é no sentir no coração, é no ver do que se aproxima, no ver como as coisas se apresentam, né? No dia a dia, a longo prazo, né? Conteúdo da obra toda. É isso que permanece. E lembrar que uma hora a casa cai. Cai. Mais rápido do que, né? Que hoje tá tudo rápido. Aí volta pro assunto disso, que a pressão tá grande. Então, né? É sempre ação e ação, né? É consequência, né? É física. Causa e efeito. Né? Causa e efeito. O que mais? Temos um recado sobre o raio verde. Nas próximas 3 quartas-feiras terão aqui o trabalho do raio verde. Só o trabalho do raio verde. Só. Não, estamos dizendo na quarta. Não terá reiki, não terá benzimento, terá apenas, tá? Raio verde. Então, mensagens, né? Tem que definir o dia da mensagem escrita. Reunião aberta, segunda-feira, e às quartas-feiras, raio verde. Certo? As próximas 3 seriam
outubro, né? Essa, a próxima e a próxima, as 3 de outubro. É isso, né? E que todos sem exceção, aproveitem essas 3 semanas para passarem pelo tratamento do raio verde. Todos os trabalhadores, chamem a família, chamem os amigos, anunciem 3 semanas seguidas de vibração do raio verde. Aproveitem 21 dias, estejam abertos à cura e a ver o que o universo prepara com esse caminho. Então, que ela se alimente bem, se cuide, que tem muito trabalho para fazer.